Irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje eu quero refletir com você sobre as bênçãos que Deus tem para a igreja, as bênçãos de Deus para a vida da igreja. E nós vamos dar uma olhada num texto do Antigo Testamento, a forma como Deus lidava com o povo de Israel é um paralelo como nós podemos entender as bênçãos de Deus sobre a vida da igreja. E quando entendemos a bênção de Deus sobre a vida da igreja, nós estamos entendendo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. A bênção do Senhor sobre a vida de toda pessoa que tem o Senhor Jesus Cristo por seu Senhor e por seu Salvador, o ama e o adora, que faz parte do seu corpo. Então são bênçãos de Deus dirigidas a mim e a você. Então essa palavra, ela é um estudo e eu oro para que possamos ser edificados nessa palavra. Que essa palavra possa vir para nos fortalecer nesse tempo que estamos vivendo. Então a palavra que eu quero compartilhar com você, ela está no livro de Números, capítulo 23, versos 18 a 23, e você pode acompanhar a leitura comigo. Abre a tua Bíblia, estou usando a versão revista e atualizada. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou. Não posso revogar. Deus não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Vamos orar. Pai, nós clamamos Tua graça sobre nossas vidas e pedimos que o Senhor nos dê inspiração para meditarmos na Tua santa palavra, que esta palavra agora seja vivificada pelo Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor, e que possamos, ó Deus, desta palavra, alimentados e fortalecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, depois que o povo de Deus, o povo hebreu, os israelitas, através da liderança do seu servo Moisés, sai do Egito, Israel ficou peregrinando pelo deserto por 40 anos. A Bíblia diz que esse povo ficou andando em círculos até terem a permissão do Senhor para entrarem na terra prometida. E durante esses 40 anos vividos no deserto, grandes desafios o povo teve que enfrentar. Eles precisavam se alimentar do maná que caía do céu. Eles enfrentaram durante esse tempo o calor e o frio do deserto, andando em perigos, cobras, escorpiões, escassez de água, além dos inimigos hostis que estavam na redondeza, as nações que perseguiam esse povo, o povo de Deus. A nação escolhida de Deus é algo que a gente acaba constatando quando nós partimos para compreender o chamado de Deus para Israel. Essa nação sempre foi perseguida
e odiada pelos gentios. Além dos egípcios, eles tiveram que enfrentar vários outros reis, povos que dificultavam a caminhada daquele povo rumo à terra prometida. Este era o objetivo de Israel, esta era a ordem que Deus havia, a promessa de Deus para o povo, que eles chegassem até a terra prometida, e durante toda a caminhada eles tiveram que enfrentar todos esses obstáculos colocados por inimigos de Israel. E não bastasse todos os inimigos, o perigo do deserto, tudo o que eles estavam vivendo, ainda havia no meio do grupo, no meio do povo de Deus, murmuradores de plantão, pessoas de espírito rebelde, que ainda procuravam e tentavam instigar o povo contra Deus e contra Moisés. Pois bem, nesse contexto todo, a Bíblia diz que Deus se mantinha como um guia, provedor e protetor desse povo. Então, esse é o pano de fundo, uma nação que é odiada, Israel que, de certa forma, expressa talvez perigo para as nações por onde ele passa, é que o rei de Moabe, então, contrata o profeta Balaão para amaldiçoar esse povo. Todas as nações ali tinham algo contra Israel. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar para a nossa reflexão é que quando nós olhamos para a história de Israel, nós identificamos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades de um mundo hostil que procura dificultar a caminhada da igreja, procura dificultar a nossa caminhada. Veja, não é diferente com a igreja. O mundo inteiro odeia a igreja. Os valores do reino de Deus são menosprezados, os desafios são tremendos. E o que é importante que a gente saiba, nesse tempo que nós estamos vivendo, é que o Senhor está com a igreja. Assim como o Senhor esteve com Israel no deserto, rumo à terra prometida, o Senhor está com a igreja, o Senhor está com o seu povo. Eu e você podemos contar, eu e você, que professamos o nome de Jesus Cristo, que confiamos no Senhor, o nosso Deus, que recebemos e temos o selo da promessa, nós podemos contar com a presença de Deus, nós podemos contar com o guia onipotente, nós podemos contar com a provisão divina. E não só isso, tem mais. O mundo, assim como naquela época, ninguém foi páreo para Deus que conduziu o povo, nós podemos dizer hoje que o mundo inteiro não é páreo para Deus. E Deus, o Senhor Deus, está com a igreja. Veja, o texto da nossa reflexão, ele é um registro de um rei, no caso Balaque, rei dos Moabitas, contratando um profeta para amaldiçoar a Israel. Veja, que está registrado no verso 13. Então Balaque lhes disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele, e não o verá todo, e amaldiçoa o povo ali, é o que diz a palavra. Este rei, o rei dos Moabitas, Balaque, estava preocupado, andava angustiado, com medo do povo, medo daquele povo que havia derrotado os egípcios no Mar Vermelho. Balaque já conhecia a história, já conhecia Israel, já havia ouvido falar da fama de Israel e tudo quanto Deus tinha feito por Israel. Portanto, temia por sua vida, temia pelo seu reino. E no capítulo 21 e o capítulo 22 de Números registra duas vitórias de Israel sobre os cananeus e sobre os amorreus, e nós estamos aqui no capítulo 23, agora Israel acampado nas planícies de Moabe. Então este rei está preocupado, temendo por sua nação. A verdade
é que Israel nunca quis guerra com nenhuma daquelas nações. Israel nunca tentou e procurou a guerra com nenhum daqueles povos. Apenas a Bíblia registra que Israel ele pedia permissão para passar por aquele lugar, porque estava sendo guiado pelo Senhor. A Bíblia diz que quando havia uma nuvem, e o Senhor estava na nuvem guiando o povo, e quando aquela nuvem se detinha, o povo precisava se deter e armar o seu acampamento. E quando a nuvem se levantava, então o povo precisava levantar acampamento e seguir a nuvem. Então o que o povo estava, na verdade, era sendo obediente ao que o Senhor estava orientando, a orientação de Deus sobre a vida deles. E eles estavam agora, nesse momento, acampado nas planícies de Moabe. Israel não queria guerra, Israel não queria problema, ele estava seguindo a orientação de Deus, e o problema dos conflitos é que toda vez que Israel pedia permissão, além de negada a permissão do povo de Deus passar por ali, eles ainda eram atacados no seu acampamento. O acampamento do povo de Deus era atacado, que por sua vez revidava, e Deus dava vitória a Israel, porque estava com o seu povo. Então, qual foi o plano de Balaque? O plano de Balaque foi contratar um profeta. Encontrar um profeta que se vendesse para poder amaldiçoar o povo. Então ele consulta esse profeta, para que o profeta consultasse a Deus. Ele contrata o profeta para que o profeta pudesse amaldiçoar o povo de Israel. E a Bíblia diz que Balaque faz isso por 3 vezes, ele fez isso por 3 vezes, e é desnecessário dizermos que não deu certo. Não deu certo nenhuma das vezes, porque todas as vezes que Balaão foi e consultou a Deus, o Senhor abençoou o seu povo, trazendo maldição sobre os moabitas. Veja, o que disse o profeta Balaão a Balaque, aqui no verso 20, ele diz: eis que para abençoar recebi ordens, ele abençoou, não posso revogar. Algo que precisamos aprender. Você já sabe, eu já sei, sabemos disso, mas algo que precisamos estar lembrando e nos lembrando em todo o tempo, é que em meio a tudo isso que estamos vivendo, você e eu, Deus continua, meu irmão e minha irmã, sendo o guia, o protetor e o provedor da sua igreja. E o mundo inteiro não é páreo para o Deus que você e eu servimos. O mundo inteiro não é páreo para o nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, nós somos odiados pelo mundo, mas somos amados por esse Deus que continua sustentando. Ele te sustenta, te sustentou até aqui, e Ele continuará te sustentando pela sua graça. O segundo ponto para a nossa reflexão, que nós aprendemos aqui, é que aqueles a quem Deus abençoa, aqueles a quem Deus determina a sua bênção, aqueles a quem Deus diz, este é um abençoado, ninguém pode amaldiçoar. A Bíblia diz, meu irmão, que porta que Deus abre, ninguém fecha, e porta que Deus fecha, ninguém abre. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o soberano de todas as coisas. O Senhor é o nosso Criador, Ele está no controle da sua criação. O Senhor está no controle e no governo das nossas vidas. As nossas vidas estão nas palmas das suas mãos, e nas suas mãos estamos seguros. A sombra da sua destra nós encontramos abrigo e carinho. O Senhor é aquele que nos leva às águas de descanso, às águas tranquilas. O Senhor é aquele que Ele promove o refrigério da nossa alma, e
tudo isso e muito mais está registrado na palavra de Deus para o nosso consolo, para o nosso conforto espiritual. Portanto, olha o que diz: o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Veja, a palavra de Deus diz no Gênesis, capítulo 2, versos 3, diz assim, essa bênção prometida a Abraão, e precisamos entender que em Abraão, em Cristo, nós temos acesso a essas bênçãos. A palavra de Deus diz, a bênção de Deus para Abraão é que de ti farei uma grande nação. Deus diz, te abençoarei, Abraão, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a palavra de Deus para o crente Abraão. Você é uma bênção, Abraão. Agora nós precisamos entender que as bênçãos de Deus não podem ser revogadas, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? O conceito da palavra revogar é invalidar o efeito, rescindir ou anular um contrato, e a bênção de Deus não pode. A Bíblia ensina que a bênção de Deus não pode ser revogada, ou seja, não existe ninguém que possa impedir que a bênção de Deus alcance o seu destino. Se Deus tem uma bênção destinada para você, Deus conhece o seu endereço, Deus conhece você, a quem Ele destinou a bênção, e ninguém pode deter essa bênção, é o que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que em Cristo, a bênção de Deus foi endereçada à igreja, a mim e a você, e ela irá nos alcançar. A bênção nos alcança. Veja, Gálatas 3,14 diz que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então veja que isso não é só para Abraão. A bênção de que você, Abraão, você é uma bênção, essa bênção não é só para Abraão. Essa bênção, ela chega até aos gentios através de Jesus Cristo. Gálatas diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja, meu irmão e minha irmã, é profundo isso aqui. A Bíblia está dizendo que você é uma bênção. A Bíblia está dizendo que você não é apenas uma bênção, mas que você é abençoador. Porque assim como em Abraão seriam benditas as famílias da terra, em você será bendita a tua família, será bendito os teus vizinhos. Você é um canal da bênção. Um canal da bênção de Deus, um abençoador chamado por Deus para ser um canal da sua bênção, da sua graça. Que coisa maravilhosa, a bênção desse Deus, o Espírito do Senhor, que provê, que nos guia, que nos protege, não apenas faz isso para nós, por nós, mas também para que outros sejam alcançados através dessa mesma fé que nós professamos e abraçamos em Jesus Cristo. Agora precisamos entender acerca do tempo de Deus, o kairós de Deus, a promessa de Deus. Deus faz uma promessa a Abraão e chega um momento em que Abraão prospera, muito rico, riquíssimo, possuindo muitos bens, e ele diz, Senhor, para quem será tudo isso se ainda não tem um herdeiro? A bênção de Deus tardou sobre a vida de Abraão, mas a bênção de Deus foi cabalmente cumprida sobre a vida dele. Ainda que na sua velhice, Abraão teve um filho, Isaque, a quem recebeu a herança da promessa. Então, veja bem, ainda que a bênção de Deus possa demorar um tempo, não se cumprir de imediato, segundo as nossas expectativas, precisamos compreender que Deus tem os seus propósitos. Como poderíamos experimentar e dizer do poder de Deus, se Abraão tivesse um filho de forma fácil e natural?
Não, o filho da promessa, o Isaque, veio através de um meio poderoso que glorifica o nome de Deus, que fortalece a fé de Abraão e faz com que Abraão continue firme nas promessas, seguindo a orientação do Senhor. Então, veja bem, meu irmão e minha irmã, ainda que a bênção de Deus pareça demorar e não se cumprir segundo as nossas expectativas, Deus tem os seus propósitos e a bênção do Senhor certamente te alcançará e se realizará por completo na sua vida. Veja, preste atenção, aqueles a quem Deus abençoa, ninguém tem o poder para amaldiçoar. Eu listei aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versos de 1 a 13, algumas das bênçãos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Então a palavra de Deus diz assim, no verso 1 do capítulo 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então aqui seguem-se as promessas. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito no campo, benditos serão os seus filhos, o fruto do ventre, bendito o fruto da terra, bendito os teus animais, o teu gado e as tuas ovelhas, bendito a tua amassadeira e o teu cesto, bendito serás ao entrar e ao sair. É só bênção. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos, sem que você faça força. Que os inimigos que se levantarão contra ti, cairão todos eles. Por 7 caminhos fugirão da tua presença, é o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 28, 7. No verso 8 diz que o Senhor determinará que a bênção esteja sobre os teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, com fé, com vontade, com fidelidade a Deus, Ele te abençoará, é o que diz a palavra do Senhor. Verso 9 diz que o Senhor te constituirá em povo santo, como tem jurado. Verso 10 diz que todos os povos da terra verão que somos chamados pelo nome do Senhor e temerão. Verso 11 fala de abundância de bens, fruto do ventre. Verso 12 fala que o Senhor abrirá o seu bom tesouro para dar chuva à terra ao seu tempo, abençoar as obras das nossas mãos. A palavra diz que nós emprestaremos a muitos e não tomaríamos emprestado. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. E tantas outras promessas que temos, meus irmãos e minha irmã. Veja, esse texto fala das bênçãos do Senhor, e diz que todas essas bênçãos nos alcançarão. Que coisa tremenda, que promessa maravilhosa. As bênçãos de Deus, elas alcançam os seus filhos e filhas. Que tremendo. Isso é tremendo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. As asas das bênçãos de Deus voam mais rápidas do que as nossas pernas, os nossos pensamentos e as nossas intenções, e elas nos alcançam. Elas nos alcançam. Veja, precisamos entender que no propósito de Deus, isso é uma coisa importante, não existe endereço errado. Deus tem o teu nome, o teu endereço, e as bênçãos de Deus vão chegar. Agora entenda ainda que as bênçãos do Senhor não existem apenas para que fiquemos esperando, mas elas existem para nos alcançar,
para que sejamos multiplicadores, replicadores dessa bênção que gera paz, confiança, tranquilidade no nosso coração. O que Balaão está dizendo a Balaque é que nenhuma força do universo pode fazer com que a bênção que o Senhor destinou ao seu povo seja revogada. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor que nós podemos render graças e dizer: que bom que o Senhor me alcançou, que bom que as tuas bênçãos nos alcançaram e que teu Santo Espírito está sobre a vida da igreja, para abençoar a igreja e para tornar a igreja um canal abençoador do Senhor na face da terra. Um terceiro ponto, meus irmãos, e último, para meditarmos, está relacionado com o acesso que temos às promessas de Deus. Então veja, nosso primeiro ponto da nossa reflexão são as perseguições, são os desafios. Não é diferente com a igreja. Assim como Israel tinha um guia que os protegia e que provia, nós também temos na igreja o Senhor. Um segundo ponto fala sobre as bênçãos da igreja. Aqueles a quem Deus destina a bênção, ninguém pode revogar, ninguém pode amaldiçoar. O Senhor está com a igreja e as bênçãos do Senhor alcançam a igreja. Não somos apenas abençoados, mas o Senhor nos chama para sermos abençoadores. E um terceiro e último ponto da nossa reflexão hoje é que nós precisamos refletir sobre o acesso a essas promessas, porque na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, ela relata que em Cristo nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Veja o que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então preste atenção, as bênçãos de Deus prometidas a Israel, que se referia lá no Antigo Testamento à conquista da terra e a entrada, conquista e a entrada na terra prometida. E a garantia de que entrariam estava na promessa e na palavra de Deus. No entanto, os que entraram na promessa foram aqueles que persistiram, que perseveraram, que obedeceram e que guardaram os mandamentos do Senhor e seguiram a orientação divina através do seu líder Moisés, que Deus havia levantado. Então a promessa da igreja, a nossa promessa, não é a terra prometida, não é aqui, as nossas bênçãos são espirituais. As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E como que elas nos alcançam? As bênçãos do Senhor, nós temos acesso a elas através da obediência ao Evangelho de Jesus Cristo, através da prática do que a Bíblia nos ensina, dos ensinamentos de Jesus, e através da oração e do clamor da igreja. Que tipo de oração? Oração de confissão, oração de arrependimento, oração de consagração, sempre de acordo com a vontade de Deus. A palavra no Senhor, ela diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:3, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então veja algumas coisas. Onde estão as nossas bênçãos? As nossas bênçãos, a tua bênção, meu irmão, e a minha bênção, elas estão no trono. E é de lá que nós devemos clamar. A nossa vitória está lá. A libertação
dos nossos cônjuges, a libertação dos nossos filhos, a libertação, ela está lá, as nossas bênçãos estão lá. Então nós precisamos olhar para o alto, de onde está o Pai, Deus Todo-Poderoso, e dizer: Senhor, as nossas bênçãos já estão aí, as nossas conquistas estão aí. E precisamos orar com fé e clamar e buscar as bênçãos que já foram derramadas sobre as nossas vidas. Então agora preste atenção, porque o texto não diz que seremos abençoados. A palavra diz que nós já fomos abençoados. Já fomos, está no passado. Nós já fomos, Deus já deu ordem, e a bênção já está sobre a vida da igreja, sobre a minha vida e sobre a tua vida. A bênção de Deus já foi dada, Deus já direcionou a sua bênção, ou seja, no céu estão os nossos endereços, os nossos nomes estão num rol, no livro da vida, e no livro da vida tem um endereço certo, que é o meu e o teu endereço, e o nosso endereço, e o endereço de todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. A palavra de Deus diz em Lucas 10, 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. Está lá, os nossos nomes estão lá. Apocalipse 3, 5 diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O nosso nome está lá e é lembrado. Podemos confiar nessa palavra porque foi Deus quem prometeu. Verso 23, Números 23 e 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não o fará? Tendo falado, não o cumprirá? Então, veja, não tem nada a ver com a nossa capacidade. Não tem nada a ver com o que nós podemos fazer ou com o nosso mérito. Mas porque é a vontade de Deus, é propósito do Senhor, e Ele assim o fez. Então, irmãos e irmãs, concluindo essa palavra, o que Deus fez por nós tem uma única razão e motivo de ser. Primeiro, porque Deus é amor. Fomos criados porque Deus assim o quis e nos amou, e pelo seu amor, Ele derramou sobre nós as suas bênçãos, e elas não podem ser revogadas. Números 23, 20. Eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, não posso revogar, é o que diz o profeta. Preste atenção. O Senhor nos cercou, Ele nos cerca de todos os lados, Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Ainda que o inimigo deseje a nossa ruína e tente tudo, faça de tudo para tentar nos atingir. O apóstolo Pedro, ele diz: sede sóbrio, vigilantes, porque o vosso adversário anda em derredor, tentando procurar alguém para devorar. Salmo 34, versos 6 e 7, clamou este aflito, e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. E o verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora, veja que por que o inimigo não pode nos tocar. Em Números 23, 21, diz: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Vamos refletir um pouco sobre isso. Aqui diz que Deus não viu iniquidade em Jacó. Eu pergunto para você, esse povo não era pecador? Não havia demonstrado rebeldia, murmuração e muitas outras coisas? Então, como que o profeta podia dizer que Deus não viu iniquidade em Jacó, nem desventura em Israel?
Eu creio, e eu quero que você entenda, eu creio que você vai me entender, que, na verdade, é que Deus não considerou iniquidade em Jacó, Deus não considerou por causa do sangue do cordeiro que havia sido derramado nos umbrais da porta, quando o povo estava saindo do Egito. Há uma relação aqui com a igreja. Veja, Deus não considera o nosso pecado, o nosso erro, porque quando olha para nós, Ele nos olha através do sacrifício do Seu Filho, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E assim, quando Ele olha para nós, Ele enxerga filhos e filhas que foram justificados e lavados no sangue de Jesus Cristo, no sangue do Seu Filho. E por isso Ele não considera os nossos erros, não considera, porque Ele nos vê agora e nos enxerga como filhos e filhas. Coisa tremenda. É Deus quem conduz o seu povo, é Deus quem escolheu o seu povo. Portanto, eles contavam com a presença protetora do Senhor, e nós contamos com a proteção protetora do Santo Espírito sobre as nossas vidas. O inimigo não pode nos tocar, porque Jesus está conosco e prometeu que ficaria até a consumação dos séculos. No livro de Números, que é o livro da nossa reflexão, ele termina assim, dizendo: Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? E eu creio que você e eu também podemos dizer, no meio de tudo o que estamos vivendo, e olhando para a história da igreja, nós podemos dizer que tremendas coisas continua fazendo Deus sobre o seu povo, revelando a sua graça, o seu amor e o seu propósito para a sua criação. Essa palavra de hoje, ela tem o objetivo de fazer com que nós nos lembremos das bênçãos de Deus, de quem é que tem nos orientado. Não estamos sozinhos, nós temos a orientação do Espírito Santo, nós temos a igreja e temos os irmãos, nós temos os ministérios, nós temos uma missão que o Senhor nos dá, e não estamos sozinhos, você não está só. Nós contamos com a bênção protetora, com o guia e com a provisão do Senhor. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa nos fortalecer e nos dar mais esperança para continuarmos testemunhando do amor desse Deus que é tremendo e que nos ama. Eu quero orar agora com você, meu irmão e minha irmã. Vamos ter esse tempo de colocarmos nossas vidas agora no altar de Deus. Não sei como que você está, não sei até onde esse momento que estamos vivendo tem atingido você, sua família. O que eu sei e o que todos nós temos vivido é que estamos temporariamente afastados uns dos outros, afastados dos irmãos queridos que amamos, que gostamos de nos abraçar, estamos afastados dos nossos parentes, temporariamente. Eu não sei até onde isso tem abalado você, mas eu gostaria que você relembrasse. Você já sabe disso tudo que nós falamos hoje, mas que você pudesse considerar e refletir no poder desse Deus que você e eu servimos, no amor do Senhor, no cuidado do Senhor,
nas suas promessas que tem para as nossas vidas, e que ninguém pode tocar no povo de Deus, ninguém pode tocar em você, e se alguém tocar em você, é porque Deus certamente tem um propósito específico, e Ele não permitirá que sejamos tentados além das forças que temos. Meu irmão e minha irmã, olha, Deus está com você, na tua casa, te assistindo em todo o tempo. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, por tua graça, pelas tuas bênçãos, pelas promessas derramadas sobre as nossas vidas. E porque, Senhor, porque o Senhor nos deu, ó Deus, a tua palavra, e na tua palavra está registrada o teu cuidado, a tua fidelidade, a tua bênção, o zelo do Senhor por este povo, que nós sabemos que essas promessas, nós temos acesso a elas em Cristo Jesus. Então sabemos e temos essa certeza pela tua palavra de um Deus que não pode mentir, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos cercado com sua bênção, que o Senhor tem estendido a sua mão sobre a vida da igreja, que o Espírito Santo que gera paz, Ele está sobre nós. E essa paz a que temos, Senhor, ela também pode ser multiplicada e replicada para que outros que fazem parte do nosso convívio também possa, Senhor, experimentar e ter essa paz. Que essa bênção, Senhor, seja relembrada, Senhor, sobre cada irmão e cada irmã que está tendo acesso e ouvindo essa palavra e participando desse tempo de oração contigo, Pai. É o meu clamor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sabe, irmão, me veio uma coisa aqui, e eu gostaria de desafiar você. Já que você não pode, muitos não estão mesmo saindo de casa, por conta de fazer parte do grupo de risco, então não, estamos impedidos de fazer visita, mas eu gostaria de incentivar você, quarta-feira hoje, até o final de semana, quinta, sexta e sábado, você está pegando o seu telefone, não mandar uma mensagem apenas por WhatsApp, no grupo, não, que você ligue para algum irmão. Você pode ligar para algum irmão com o qual você tem afinidade, mas eu gostaria de desafiar você a ligar para algum amigo, alguma pessoa, algum irmão que você não tenha afinidade. Ore para que o Senhor coloque alguém no teu coração. Ligue para essa pessoa e diga para ela essas verdades que a palavra de Deus ministrou ao teu coração. Que ela pode contar com um Deus que é um guia certo, que é um guia fiel. Que ela pode contar com um Deus que é o provedor, nada vai faltar a ela. E que ela pode contar com um Deus que é protetor, nenhum mal chegará à sua tenda. Faça isso, meu irmão, e leve paz. Se possível, faça uma oração junto com esse irmão, ore por ele, peça para que ele ore por você. E que haja ali essa cumplicidade de oração, de cuidado, de zelo e da graça de Deus. Que o Senhor te abençoe. Pai, nós te agradecemos e invocamos agora a tua bênção. Que a bênção de Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com a igreja e seja com a tua vida, hoje e sempre. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.